Queridos, vamos abrir o livro do Apocalipse, no capítulo 9. Acompanha aí. O quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Queridos, é preciso que nós coloquemos algumas coisas, resgatemos algumas ideias importantes. Haja visto que nós estamos falando agora sobre o período da grande tribulação. Ou seja, estamos falando dos últimos 3 anos e meios, ou melhor, dos últimos 3 anos e meio, que vai consumar, vai concluir a profecia das 70 semanas de Daniel. Sabemos que lá fala de 70 semanas. Com a morte de Cristo se cumpriram 69. Abriu-se o intervalo, que é o período da igreja. E então, quando começa o abrir dos selos, ali é o começo da última semana, uma semana profética, portanto, dos últimos 7 anos. Os 4 primeiros selos, que são aqueles 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, falam do primeiro período dessa última semana, que são 3 anos e meio, que é o princípio das dores. E então os demais selos nos falam ali, então, do clamor dos mártires, e aí vem o arrebatamento dos santos vencedores, no 6º selo. O 7º selo já é o começo da grande tribulação, já como nós vimos aqui, que é composto esse último selo de 7 trombetas. Cada trombeta, ao tocar, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, anuncia um juízo, em que Deus intervém, então, com juízo sobre a terra, sobre os habitantes da terra. Então, esse período da grande tribulação, que começa aqui com a 7ª trombeta, nós falamos aqui outra vez para os irmãos, que será um momento em que os mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, eles vão cruzar-se de modo a constituir ali uma interseção. Ou seja, o mundo espiritual, ele vai se relacionar diretamente e visivelmente com o mundo físico. Será um tempo extraordinário, não é um tempo comum, porque não se houve na história um tempo em que isso acontecesse, apesar que, como o Henrique lembrou em estudos anteriores, que no passado, homens de Deus como Abraão e Jacó e outros tiveram experiências com o mundo espiritual, quando ali receberam a Deus em sua casa, naquela epifania, e é dito que Deus comeu na casa de Abraão, e Jacó lutou com Deus, né? Também quando os anjos
coabitaram com as filhas dos homens, lá em Gênesis capítulo 6, né? Mas nunca houve em toda a terra um tempo em que o mundo espiritual e o mundo físico, eles conviveram juntos. Nunca houve. E esse tempo será possível, então, no tempo da grande tribulação. É por isso que nós estamos sempre advertindo os irmãos que, ao adentrarmos aqui nesse período de grande tribulação, que os irmãos não tentem raciocinar logicamente os acontecimentos. Haja vista que quando você fala do mundo espiritual, e Deus é parte do mundo espiritual, anjos são partes do mundo espiritual, demônios são partes do mundo espiritual, ou seja, fazem parte do mundo espiritual. Ora, esse mundo espiritual, ele não está para o mundo físico, para o mundo racional, para o mundo da lógica, da matemática. Então, quando nós falamos desse mundo racional, dos sentidos, esse mundo sensorial, você raciocina a lógica da coisa. Quando, entretanto, você fala do mundo espiritual, você agora vai falar de algo que não está para nós aqui. Então, chega a parecer estranho algumas visões que aqui tem, e é o momento em que nós nos prendemos ao que é essencial. Há uma corrente de interpretação escatológica que eles leem os selos e as trombetas e as taças como sendo, por exemplo, o primeiro selo correspondendo ao mesmo momento que a primeira trombeta, que corresponde ao mesmo tempo da primeira taça. Então é como que eles pegassem primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e colocasse sincronicamente ao primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira taça, também com a primeira igreja. Primeira igreja, primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça. Como se fosse todos esses acontecimentos de primeira trombeta, primeira igreja, primeiro selo, primeira taça, aconteceram, segundo essa visão. Tudo isso aconteceu no primeiro momento, lá atrás, no primeiro século, e seria então o selo, a trombeta, a igreja, a taça, simplesmente aspectos diferentes de uma única situação. Os irmãos entendem isso? Por exemplo, o primeiro selo seria um evento, seria o mesmo evento que a primeira igreja e que a primeira taça e a primeira trombeta, sendo apenas aspectos diferentes de um mesmo período. Com isso, o que eles fazem? Eles dizem assim, por exemplo, o que seria a quinta trombeta? Aí eles vão situar a quinta trombeta no tempo da quinta igreja, no tempo da quinta taça e da quinta igreja. Aí eles falam assim, não, isso aqui foi no tempo lá do passado, quando esse anjo caído do céu é Maomé, e essa fumaça é a doutrina do Islã, e esses gafanhotos aqui são os muçulmanos. Aí eles vão construindo na história essas ideias, e que, embora pareça muito bonito, mas não se encontra apoio na Escritura. E por que não se encontra apoio? Simplesmente porque as trombetas, ou que sejam os selos, ou que sejam as taças, elas acontecem num momento diferente das igrejas, de modo que somente depois da era da igreja, lembram disso? Somente depois das igrejas, do grupo de 7 igrejas, é então que teremos lugar os selos. Os selos não se abrem sem que primeiro as igrejas se encerrem. Os irmãos estão entendendo isso? Nós falamos disso muito aqui, né? Por exemplo, as 7 igrejas aconteceram, a primeira igreja foi o primeiro século da igreja, as 7 igrejas são 7 períodos da igreja. Os selos só se abrem, só vai se abrir o primeiro selo quando a era da igreja se encerrar. Aí você abre o primeiro selo, tem um cavalo. O segundo selo, o conteúdo do segundo selo é outro cavalo. Terceiro selo, terceiro cavalo. Quarto selo, quarto cavalo. Quinto selo, clamor dos mártires. Sexto selo, o arrebatamento. Sétimo selo, 7 trombetas. Então as 7 trombetas são 7 juízos que são o conteúdo da 7ª trombeta. Então relacionar e sincronizar é um grande erro. Então nós não podemos admitir jamais que haja uma sincronia da primeira igreja com o primeiro selo, com a primeira trombeta, com a primeira taça. Os irmãos entendem a razão disso? Entende ou não entende? A gente pode explicar de novo, não tem problema nenhum. Por exemplo, por que a primeira igreja não pode coincidir com o primeiro selo,
que não pode coincidir com a primeira trombeta, que não pode coincidir com a primeira taça. Por qual motivo? Alguém quer falar? Olha como é simples. As 7 igrejas são as coisas que são. Apocalipse 1,19. É o tempo presente, no qual nós vivemos agora. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, fala do período da igreja. Nós estamos no último período, Laodiceia. E os selos, como está muito claro, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, fala dos acontecimentos que terão lugar depois da era da igreja. Então não pode sincronizar, porque acontecem em momentos distintos. Então, o primeiro selo não pode se relacionar jamais à primeira igreja. Perfeito? Uma vez que os selos só acontecem quando acabar a era da igreja. E por que a primeira trombeta não pode coincidir com o primeiro selo? Porque as trombetas são o conteúdo do 7º selo e não o conteúdo do primeiro selo. Ou seja, abre-se o primeiro selo, tem um conteúdo, o segundo tem um conteúdo. A 7ª trombeta, a 7ª trombeta, ou melhor, o 7º selo nos trará as 7 trombetas. Perfeito, queridos? Então vamos pensar deste modo. Nós estamos aqui na 5ª trombeta, falando, portanto, dos acontecimentos que terão lugar dentro do período da grande tribulação, coisas que ainda virão, que não aconteceram ainda. Então vejam, queridos, que nós falávamos também na semana passada, que quando diz primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, não quer dizer exatamente uma ordem, como se um anjo tocasse agora, e daqui a 2 meses o outro tocasse a outra trombeta, depois a outra trombeta. Essa ordem, ela é didática, apenas para nos mostrar de uma maneira ordenada e coordenada como que Deus vai julgar os homens. Esses juízos, tanto é que as primeiras 4 trombetas nos falam dos juízos que Deus vai derramar sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre a água potável, sobre a água do mar, sobre toda a erva verde. Ou seja, é Deus julgando o quê? O meio ambiente no qual os homens vivem, julgando os elementos do céu que nos possibilitam a vida, de modo que o Senhor ele vai construir um contexto na primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, para que a vida na terra não fique tão própria como é nos dias de hoje. Ou seja, os homens vão sofrer, é como que Deus tirasse do homem muitas coisas boas que hoje o faz respirar, se alimentar, viver bem, para que o homem sinta no seu corpo essa necessidade e quem sabe clame a Deus, o que certamente nós sabemos que não vai acontecer. Já lemos aqui no capítulo 9, versículo 20, dizendo que ao invés dos homens se arrependerem diante dos juízos, não, eles vão o quê? Eles vão blasfemar ainda mais de Deus e eles não vão abrir mão das obras e de adoração aos demônios e aos ídolos, conforme está aqui no capítulo 9, versículo 20, que diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E, portanto, esses homens não se arrependem. Então, o que é então, qual é o acontecimento que terá então no 5º e no 6º selo? Ou melhor, trombetas, né? Se a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta falam-nos dos juízos sobre a terra, erva verde, água potável, sobre o mar, sol, lua e estrelas, a 5ª e a 6ª trombetas nos mostram como que Deus ele vai permitir que o mundo espiritual invada o mundo físico. Ou seja, será um momento em que Satanás, com seus demônios, eles vão agir no mundo físico, vai interagir com os homens e vai, de alguma maneira, punir os homens como se eles fossem instrumentos de Deus para punir os homens sobre a face da terra. Quando diz assim, olha, o 5º anjo tocou a trombeta, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e vi uma estrela caída do céu na terra. Talvez alguma versão, aí, talvez a corrigida, diga, vi uma estrela caindo. Tem alguma versão que diz caindo? Nenhuma?
todas aqui diz estrela caída. Pois é, muito bom. Essa é a melhor tradução. Vi uma estrela caída do céu na terra. Quando diz vi uma estrela caída, é uma referência direta a Satanás. Ele enquanto uma estrela que é caída. Uma estrela que desde a sua queda lá atrás, ele é um anjo caído, portanto, uma estrela caída. E veja que esse evento da quinta trombeta, ele coincide com o momento do arrebatamento, que também nos é descrito tanto no sexto selo, quanto aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Temos que fazer essa sincronia. Veja, vamos ver aqui o Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que é o sexto selo. Fala aqui assim, olha, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Ou seja, neste momento do sexto selo, é dito que o sol, a lua, as estrelas entram em confusão. Enquanto que aqui na terra há um grande terremoto e a terra começa a cambalear. E as ilhas e os montes são movidos dos seus lugares. Ou seja, os céus e a terra entram, neste momento, num conflito. De modo que os homens logo percebem que a natureza fugiu agora do seu controle. Os homens não podem mais dominar toda a terra. E agora eles sabem que chegou o grande dia da ira de Deus. Por isso que eles falam assim aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Ou seja, eles pedem a morte, para que eles não vejam o juízo de Deus. Aí nós fizemos a pergunta: por que no sexto selo, a terra entra em confusão, entra em conflito? As irmãos se lembram que nós estudamos o capítulo 12, quando fala que aquela mulher do capítulo 12, vestida do sol, da lua e das estrelas, ela estava grávida de um filho varão. E é dito que quando esse filho varão nasceu, ele foi o quê? Arrebatado para o trono de Deus. Vimos que esse filho varão, ele representa ali a parte forte da mulher, ou seja, a parte vencedora do povo de Deus. Aqueles que venceram, e porque são vencedores, eles são arrebatados por ocasião do início da grande tribulação. Tanto é verdade que nos é dito no capítulo 12, versículos 5 e 6, que tão logo esse filho varão nasceu e foi arrebatado para Deus, a mulher fugiu para o deserto, onde ali ela seria protegida por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou como se diz, durante 1260 dias, que falam dos 3 anos meio da tribulação. Ou seja, arrebata-se o filho varão, o restante da mulher foge para o deserto, onde será ali perseguida, o dragão vai jorrar da sua boca águas contra a mulher, ou seja, ele colocará nações contra o povo de Deus para persegui-los, e é neste momento então, que é dito no versículo 7, que houve peleja no céu. Então vamos conectar os fatos. Quando esse filho varão nasce e é arrebatado, será o momento em que os cristãos vencedores serão então arrebatados do interior da mulher. Sendo eles arrebatados, há uma luta, uma guerra no céu. Isso porque, assim como foi por ocasião da ascensão de Cristo, nós lemos no Salmo 24, que foi dito: abram alas, que o Rei da Glória vai passar. Quando ele foi ascendendo aos céus, foi subindo, os principados e potestades, dominadores, governos, que estão nos céus, eles tiveram que abrir as portas, abrir caminho para que o Rei da Glória subisse. Isso, em toda a sua ascensão, foi sendo aberto um caminho para que ele chegasse até o trono de Deus. E essa ordem de que eles abrissem alas procedeu dos céus, cantando: abram alas,
que o Rei da Glória vai passar. Então, como era o próprio Jesus que estava subindo em vitória, subindo ali na sua ascensão como símbolo, né, da sua aprovação por Deus, ele agora voltava para o Pai em glória, em poder, tendo vencido a morte, vencido o diabo, vencido o pecado e todos os seus inimigos. Então agora o mundo espiritual é obrigado a abrir caminho para que ele passe. Nós também vamos encontrar algo semelhante em Daniel, capítulo 10, quando é dito que Deus envia Gabriel para então responder a resposta de Daniel, mas no caminho ele encontra o quê? Ele encontra o príncipe da Pérsia, que quer impedi-lo de descer. E houve uma guerra nos céus por 21 dias. Então esses céus aí espirituais, daí para cima o segundo céu, está povoado, né? Não sei se fala, povoado é de povo, né? Mas não tem problema. Está cheio de seres espirituais que, como verdadeiras portas, entenda isso no sentido espiritual, eles governam o espaço aéreo, né? Aí então, quando a igreja, os vencedores forem arrebatados, eles vão querer impedir que os cristãos vencedores cheguem ao trono de Deus. E a razão é muito simples. Por que o maligno não quer permitir que esse filho varão chegue até o trono de Deus? Basta que você olhe para o capítulo 12. Olha aí. Se vocês lerem desde o início do capítulo 12, é dito que o dragão, ele está de frente à mulher. Só que ele é indiferente à mulher, porque ele quer devorar o filho. Todo o problema do dragão está no filho. Porque ele sabe que é com o amadurecimento do filho varão é que o seu governo aqui na terra acaba plenamente. Ele sabe que se o filho varão for arrebatado para o trono de Deus, necessariamente ele terá que ser lançado para a terra. Tanto é que, capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, num dado momento do arrebatamento do filho varão, ele é lançado para a terra. Não pense você que o diabo ele está hoje aqui na terra. Não, ele está nos ares. Como o próprio livro de Efésios, capítulo 6, nos fala que os principados e potestades e o príncipe da potestade do ar estão nas regiões celestiais, nas regiões dos céus. Mas quando o filho varão for arrebatado, então Satanás será lançado para a terra. Olha o versículo 12 do capítulo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando o filho varão é arrebatado, o dragão desce. Quando o dragão desce, ele desce cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, imagine só, se hoje acontecesse, vamos falar em tese, né? O arrebatamento do filho varão, e eu torno a repetir, o filho varão é a parte do povo de Deus que amadureceu, que cresceu em vida, que teve Cristo constituído no seu espírito, que por causa da palavra, do sangue do Cordeiro, do testemunho, eles não amando a sua própria vida, eles venceram o maligno. Caso fosse hoje arrebatada essa parte da igreja, então Satanás seria nesse momento expulso. É essa guerra nos céus que causa o conflito do sexto selo. Aquele conflito, quando fala que os céus se abrem, se rasga como um pergaminho, o sol se torna negro como um saco de crina, a lua como sangue, e há uma chuva de meteoros, e o terremoto, e a terra cambaleando, são os efeitos dessa guerra do capítulo 12. Havendo essa guerra nos céus, então Miguel e seus anjos vencem, o filho varão sobe para o trono de Deus, e o diabo desce para a terra. Então a grande tribulação será marcada pela presença da estrela caída na terra. É por isso que é dito na quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu. Onde?
na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É só você reunir os fatos. O filho varão sobe, o diabo desce, a mulher foge para o deserto e é dada, portanto, ao maligno a chave do poço do abismo. Os irmãos lembram que, quando nós estudamos aqui, inclusive no início do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando fala Jesus Cristo dizendo que na sua ressurreição, ele fala, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto e tornei a viver, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Nós falamos que na morte de Cristo, o Senhor desceu até o Hades. Demonstramos que no Hades há 3 departamentos. Há um lugar de descanso, há um lugar de tormento, e entre esses lugares existe o abismo. E neste abismo há seres espirituais lá dentro. Então existem seres no lugar de descanso, há seres no lugar de tormento e há seres no abismo. Esses que descem para o abismo são seres, sejam seres humanos ou outros que o Senhor ali confinou, que têm uma procedência de rebelião contra Deus. Por exemplo, é dito lá em Números, capítulo 16, que Coré, Datã e Abirão, quando foram julgados por Deus, diz que o Senhor abriu a terra e eles desceram vivos para o abismo. Então, quando você pensar no Hades, ou no Seol, ou no inferno, quando você pensar nessa habitação subterrânea dos mortos, você tem que sempre pensar, de um lado, aqueles que estão descansando num lugar de descanso chamado paraíso, para onde foi Cristo, juntamente com o ladrão. Ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Lembram disso? Do outro lado, há um lugar de tormento e há um abismo posto entre esses 2 lugares. Esse abismo, ele está presente aqui, ó. Foi dado, ou foi dada, ou foram dadas, foi dada à estrela caída a chave do poço do abismo, para tirar do poço do abismo todos esses seres que lá estão. Se vocês observarem o versículo 11, ó, diz assim, ó, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, essa noite eu quero tratar desse ponto especificamente. A queda de Satanás por ocasião do arrebatamento do filho varão e como que a ele é dada a chave do poço do abismo para que ele abra esse poço e tire de lá o seu exército. Aqueles que vão batalhar aqui na terra e que vão levar juízo sobre os homens que não têm o selo de Deus por ocasião da grande tribulação. Então observe que é dito que quando a estrela caída veio à terra, foi dada a ela a chave do poço do abismo. Agora, abra aí sua Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse. Olha a sequência dos fatos. Capítulo 12, versículo de 1 a 5, vai falar então da mulher e do momento que nasceu o filho varão, ok? Versículo 5. Nasceu o filho varão no versículo 5, olha aí. Versículo 6, a mulher fugiu para o deserto. Versículo 7, houve peleja no céu. Versículo 9, foi expulso o grande dragão. Versículo 12, ele desceu para a terra cheio de grande cólera. Sim ou não? Vai observando. Aí olha o versículo então 17. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na sua Bíblia tem o versículo 18? Na Bíblia de quem que não tem o versículo 18? Então o versículo 18 deve estar na sua Bíblia que não tem o 18, o primeiro versículo do 13. Perfeito? O 18 fala assim, ó, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu pergunto para vocês, quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão, povo, o diabo. Quando o diabo é lançado, ele se põe em pé de frente à areia do mar. O dragão não desceu? A ele não é dada a chave do poço do abismo? Sim ou não? E ele se põe em pé em frente à areia do mar.
Tão logo ele desce, ele se põe de frente à areia do mar. Ele tem na mão a chave do poço do abismo. Alguém pergunta, pastor, por que ele se coloca em pé diante da areia do mar? Porque no capítulo seguinte, 13, vai emergir do mar uma besta. Então ele desce com a chave do poço, ele vai abrir o poço e do poço subirá a besta do capítulo 13 de Apocalipse. Entenderam isso? Diga, Lucas. Revista corrigida. Quantas revistas corrigidas temos aqui? Em todos vocês dizem, e pus-me. Queridos, e agora, hein? Acabou tudo, né? Está tudo destruído. Uns vão abrir a igreja do dragão sobre a areia. Você congrega onde? Da igreja do dragão da areia. E você? Não, João sobre a areia. Queridos, isso é uma grande prova. Eu tenho insistido com os irmãos. E às vezes tem poucas pessoas que conseguem compreender de fato essas questões. Nós discutimos isso aqui, por exemplo, no Querigma. Você tem na sua mão um livro a que você chama de Bíblia. E chama corretamente, porque Bíblia, do grego biblos, quer dizer um conjunto de livros. Um conjunto, uma biblioteca. Então, se você tem 66 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até o Apocalipse, você tem uma coleção de livros, então você tem uma Bíblia. Esse é o sentido literal. Agora, o texto que foi escrito por escribas, seja aquele original escrito pelos profetas ou pelos apóstolos, ou as cópias posteriores escritas por eruditos, que copiaram, né, de um lugar para o outro. Digamos assim, quantas cópias tem um livro do Apocalipse? Então, são muitas. Tem o texto que João escreveu e depois muitas outras cópias foram feitas. E de uma cópia para outra cópia, para outra cópia, para outra cópia, para outra cópia, outra cópia, outra cópia, outra cópia, outra cópia. Veio a vir a você ter isso na sua mão, que é o quê? A xerox de uma cópia. Entendem isso, queridos? Quem está entendendo? Então, você tem aqui apenas uma cópia, uma versão, inclusive. Porque entre a nossa cópia e a outra cópia, a xerox da cópia, há divergências. Então, isso acontece em tantos livros que foram escritos, que for traduzido para outras línguas, não somente na Bíblia Sagrada. E Deus sabia disso. Porque a linguagem humana e a tradução, os homens são falhos. Por isso que se distingue Bíblia de Escritura. Escritura é o texto escrito. Imagine que Deus, ele revelou-se a si mesmo, o seu propósito, e muitas coisas do futuro, e colocou na forma escrita, subordinada e sujeita a línguas, e a traduções, e a versões, e a escrita dos homens. E outra coisa, então, é a palavra de Deus. Uma coisa é o conjunto, outra coisa é a escrita, outra coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo e a revelação do seu coração e da sua vontade. O que é infalível ou inerrante? É a Bíblia, a Escritura ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é inerrante. Então, assim como aqui nesse texto, nós encontramos aqui, na versão corrigida e na versão atualizada, essa contradição, e a palavra é contradição. Não é outra palavra não, viu, queridos? A gente tem medo de falar contradição, né? Aí está contradizendo. E a Bíblia, a Escritura, aqui o texto escrito está contradizendo. Lá diz que João se colocou sobre a areia, aqui diz que o diabo colocou sobre a areia. E entre João e o diabo tem uma tremenda diferença. Ou não tem? Mas a palavra de Deus não erra, que é a verdade revelada acerca de Deus, acerca do seu propósito. Então, não tenha medo de se deparar em situações como essa. Não tenha medo, porque essa é apenas uma, dentre tantas outras que você, certamente, você vai encontrar. Mas o João pergunta, pastor, e agora eu fico na dúvida. Como é que eu posso confiar? É o questionamento neste livro. Porque eu não sei se eu confio naquela versão ou se eu confio nessa. Porque como é que eu vou saber se foi João que se colocou sobre a areia do mar ou foi
o dragão? Bem, a resposta é muito simples. João, neste momento, ele está nos céus. Capítulo 4, ele foi arrebatado para os céus. E lá nos céus, o Senhor começou a abrir diante dos olhos dele e de todos os seres celestiais, abrir o livro. E na medida que se abria o livro, João, ele via nos céus a cena do primeiro selo, a cena do segundo, a cena do terceiro selo, do quarto, do quinto, do sexto. Quando abriu o sétimo selo, ele viu os 7 anjos tocando a primeira, a segunda, a terceira. Portanto, ele está nos céus. Ele não está sobre a terra e nem diante do mar. Certo? Alguém fala, pastor, mas e aí? É o dragão ou é João? É o dragão, pelo próprio contexto. Nós vamos conectar aqui todos os pontos deste momento. E os irmãos vão ver perfeitamente que esse que se coloca sobre a areia do mar é o dragão e não João. Portanto, a certeza da verdade não está exatamente no texto, mas no conjunto, em todo o texto. É aí que se evita qualquer ambiguidade e se evita também, no caso, qualquer contradição. De modo que essas coisas acontecem, talvez, por vários motivos. Quem sabe, quando o texto lá, segundo o texto original, ou que sejam os manuscritos mais confiáveis, talvez não estava claro no texto, o texto era ambíguo. E nesta ambiguidade, o que é um texto ambíguo? É um texto que você pode entender de um jeito, ou pode entender de outro. Querem ver um exemplo? Eu vou dar uma frase que você pode entender de um jeito ou de outro. Vamos colocar assim, olha. A Dilma conversou com o ministro da Fazenda no seu gabinete. Perfeito? A Dilma conversou com o ministro da Fazenda no seu gabinete. Aí eu pergunto para você, ela conversou com o ministro da Fazenda no gabinete dela ou dele? Quem sabe responder? Dos dois? Hã? Não, a frase é essa. A Dilma conversou com o ministro da Fazenda no seu gabinete. Esse seu refere-se ao gabinete da Dilma ou ao gabinete do ministro? Posso ser honesto com vocês? Eu não sei. Eu não sei se foi do dele ou do dela, porque nessa frase eu posso entender tanto de um jeito. É uma frase ambígua. Nessa frase não tem. A não ser que eu tivesse um contexto. Aí, para evitar a ambiguidade, poderia ser escrito assim: a Dilma conversou com o ministro no gabinete dele, ou no gabinete dela. Mas aí vem aquela questão que escrever dele ou dela num texto escrito não é uma linguagem pura, né? Está misturando a linguagem coloquial com uma linguagem uma linguagem mais formal. Então, seria bom colocar a sua mesmo e deixar que o contexto resolvesse esse impasse. Perfeito? Então, diante disso, imagine que um tradutor, ele, por uma falha na tradução, ele simplesmente optou a colocar um sentido que ele entendeu naquele momento e não outro. E nessa questão do tradutor colocar um sentido que para ele é mais lógico, mais claro, isso acaba trazendo prejuízo ou problema no caso de versões. Já houve quem dissesse: quem traduz, trai. Quem ficou desconfortável com essa exposição? Pastor, eu pensava, pastor, que eu nunca ia encontrar uma situação dessa. O que é que eu vou falar agora lá em casa? É por isso que você tem que seguir a Jesus Cristo. Somente a Ele. Quando você lê a Escritura, procure vê-lo na Escritura. Não se esqueça que a Escritura, ela revela algo. Ela não tem um fim em si mesma. Muito cuidado com isso. Eu digo isso porque o grande problema da cristandade, ao longo de todos os tempos, sobretudo os do nosso tempo, é que ficaram com a Bíblia ao invés de ficarem com o Senhor dela. Isso é um grande erro. Perfeito, queridos? Sigamos então. Então, tão logo o dragão é expulso, de acordo com a versão revista e atualizada, ele se põe em pé diante da areia do mar. Então, quando você reúne essa informação, que o dragão se põe em pé diante da areia do mar,
com a informação do versículo 1 do capítulo 9, que foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e agora fica muito mais lógico você imaginar e você conceber a ideia de que quem se coloca diante do mar é o dragão e não João, porque tão logo o diabo desce, ele recebe a chave do poço do abismo. Mas o que a chave do poço do abismo tem a ver com o mar? Qual é a relação? O diabo, a chave do poço do abismo e o mar. É porque o mar é a porta do abismo. O mar é a porta do abismo. Querem ver algo? Olha, vamos ler 2 versículos aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 fala assim, olha. Vi emergir do mar uma besta. De onde procede a besta? Olha a pergunta que eu fiz. Vi emergir do mar uma besta. Emergir é o mesmo que sair. Eu vi sair do mar uma besta. Eu perguntei, de onde procede a besta? Eu perguntei, procede. Proceder é diferente de sair. Por exemplo, eu adentrei esse lugar aqui por aquela porta. Perfeito? Mas eu procedo da porta? Eu procedo da rua? Não, eu procedo da minha casa, a minha procedência. Então, a besta, ela emergiu do mar. Capítulo 17, versículo 8, vai dizer de onde ela procede. A besta que viste era e não é. E está para emergir de onde? Do abismo. E caminha para... Então, de onde ela vem? Ela vai emergir, sair do abismo. E quando ela sai do abismo, então, qual é a porta por onde ela sai para vir à terra? O mar. João a viu saindo pelo mar. E aqui no capítulo 17 é dito que ela está no abismo. Basta que você lê também o versículo 7. Ou melhor, versículo 8, né? Olha, a besta que viste era e não é. Ou seja, se ela era, o que significa isso? A besta era. Significa que em algum momento ela existiu. Vamos pensar isso bem. Quando diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. O que quer dizer no princípio era o verbo? No princípio, o verbo, ele existia, ele estava lá no princípio. Quando no princípio tudo fora criado, o verbo era, ele existia. Então quando diz a besta era, quer dizer que em algum tempo ela existiu. Versículo 8. A besta que viste era, vírgula. Ou melhor, a besta que viste, vírgula, era e não é. Se ela era e não é, quer dizer que no presente em que esse texto foi revelado, a besta existia? Sim ou não? Mas havia existido? Pensem comigo por um momento agora. Vocês já imaginaram isso? Volte comigo para o ano 96 da era cristã. Lá na ilha de Patmos. Nós estamos em 2014. Se você voltar a 96 da era cristã, finalzinho do 1º século, na última década do 1º século, lá na ilha de Patmos, está João, agora arrebatado, e a ele é dito, João, a besta. E olha que hoje em dia a gente não fala muito da besta. Não, porque a besta aí fala que é o Papa, e João Paulo II não fala isso nas internet da vida? Já viram? Aí que morreu, que vai voltar, e eles estão olhando 24 horas para ver o dia que ele vai se levantar lá, ó. Até hoje estão olhando. Já está morto, está tudo acabado. Então eles querem ver aquele corpo se levantar. Mas foi dito para João na era cristã, 96 da era cristã. João, a besta era. Em outras palavras, João, a besta já existiu. Sim ou não? Só que agora, João, ela não existe. Ela não é. Ela era. E não é. Só que ela voltará. Ela sairá de onde? Do abismo. Onde se encontra a besta? Ela se encontra no abismo. Isso porque quando alguém morre, esse alguém que morre vai para onde?
para o Hades. Não exatamente para o abismo. Só que esse que morre, que vai para o Hades, assim como Jesus morreu e foi para onde? Ele foi para o Hades. Ele fala, não, Jesus morreu e foi para o céu. Não, ele não foi para o céu. Ele foi para o Hades. Basta que você leia Atos capítulo 2, no sermão de Pedro. Quando Pedro falou, Jesus morreu, seu corpo foi sepultado e a sua alma desceu para o Hades. Efésios 4:7 diz que o Senhor, quando morreu, desceu às regiões mais baixas da terra, na versão corrigida, nas regiões inferiores da terra. E regiões inferiores é o mesmo que infernais. Isso porque ele morreu. Quem morre não sobe, quem morre desce para as regiões inferiores da terra. Olha, é lógico que esse descer não quer dizer ser condenado. Quer dizer que o morto, a alma do indivíduo, ou vai para o lugar de descanso, ou vai para o lugar de tormento, ou vai para o abismo. Por isso que é dito em Números capítulo 16, que Coré, Datã e Abirão desceram vivos para o abismo. Então, quando Jesus desceu ao Hades, e ele falou para o ladrão que estava na cruz com ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo no dia da morte. E depois de 3 dias e 3 noites que ele ressuscita, o que ele fala para Maria Madalena? Não me detenhas por quê? Não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu? Bem, então se ele ainda não havia subido para o Pai, ele não esteve com o Pai na sua morte. Ele não havia subido ainda. Mas ele esteve com o ladrão no dia da morte no paraíso. Isso prova que o paraíso não é no céu, como querem muitos por aí. Então, quando a pessoa morre, ela vai para o Hades. Só que ela pode ir para o lugar de descanso, para o lugar de tormento ou para o abismo. Para o abismo só vão os espíritos de pessoas marcadamente inimigos de Deus e rebeldes contra o Senhor. É o pecado da rebelião, isso demonstrado na história de Coré, Datã e Abirão, lá no capítulo 16 de Números. É por isso que é dito aqui que a besta era. Ela existiu um dia. Se ela não é mais, é porque morreu. E ela então está no abismo e de lá procede. Vamos ver um outro texto aqui. Observe você que quando João escreveu esse texto, a besta era e não era no momento atual. Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 em diante diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o que ele está dizendo. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja o quê? Revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí eu pergunto para vocês, se você estivesse lá na igreja de Tessalônica, quando Paulo escreveu essa carta, e você lesse naquele momento lá, porque hoje, quando nós lemos aqui, é fácil da gente se confundir, né? Mas vivendo lá naquela época, né, aproximadamente por volta do ano 50 da era cristã, ou seja, 40 anos antes da visão de João na ilha de Patmos, né? Por volta, aproximadamente. Aí é dito aqui, olha, e agora sabeis o que o detém. Ou seja, vocês sabem o que agora detém o homem da iniquidade. Ele existia? Sim ou não? Sim ou não? Se ele não podia se manifestar, porque algo o detinha,
Então ele existia, ele havia. Olha o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então vamos pensar isso. A besta de que hoje se fala tanto, no tempo de Paulo havia. No tempo de João, já não mais havia. Ó, era, não é, mas virá. Isso te assusta um pouco? Seja honesto. Pastor, porque eu pensava que a besta era o Papa. O problema da coisa de Papa é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela criou essa coisa doida na cabeça deles, que só eles conseguem fazer esse jogo. Porque a Bíblia não diz nada disso. Eles querem porque querem dizer que o Papa é a besta. Pode até ser que seja besta, mas eles também são. Ué, nesse caso, ué, tanto é que as contas que eles fazem, os adventistas, e eu não estou aqui em defesa de Papa, não tenho nenhum contrato com ele, nada disso, não concordo com a doutrina que ele prega, inclusive, mas é porque nós não podemos simplesmente tomar um caminho equivocado simplesmente porque parece. Quando eles fizeram as contas, pegaram lá, na mitra do Papa, está escrito Vicarivis Filii Dei, quer dizer, vigário do Filho de Deus em romano. Aí eles pegam esse nome, né? Aí eles fazem lá a soma, aí eles chegam a 666. Aí quando isso chegou aos ouvidos lá do papado, aí eles pegaram, aí foram verificar, né? Aí fizeram as contas, devolveram para os adventistas. Não, ó, olha de novo aí, faz de novo as contas, porque está errada, a soma está errada. Não dá 666 não. Olha aí para você ver. Aí eles fizeram, não, dá 666 sim, pode ver aí. Aí pegaram, vamos ver de novo. Aí foi lá, mexeram, tá. Não dá. Pode voltar. Não dá 666. Aí ficou naquela, dá, não dá. Aí perguntaram assim, vocês querem que nós ensinemos a vocês a ler algarismo romanos? Se quiser, a gente vai ensinar. Porque quando você encontra um I que antecede um V, você não pode somar. Você tem que subtrair. Ou não? Se você pega um I antes do V e você soma, dá 6. Se subtrai, dá 4. E eles ignoram esse princípio fundamental de suceder, somar, anteceder, subtrair, o menor ao maior. E por causa disso, então, eles conseguem chegar ao 66, mas passando por cima dessa regra fundamental. Ou não é fundamental? Porque aqui nos algarismos arábicos, quando você quer colocar 5, você escreve 5. Quando é 6, você escreve 6. 4 é 4. No romano, não, você vai usar 1, 2, 3 ou 4 letras para falar de um número só. Perfeito? O 9, por exemplo, é um X que sucede a um I. Não pode falar 11, são 9. E se colocar o I para o outro lado, vira 11. Se voltar para cá, vira 9. Então, como a igreja adventista, ela ignora, atropela, tá? Porque é o seguinte, o dogma, ele não pensa. O dogmático, ele não pensa. Ele fala, é porque é. E por que é assim? Não, é porque é. É igual quando eles falam, por exemplo, do sábado, né? Olha, do domingo. O domingo é o sinal da besta. Ah, é? E por que o domingo é o sinal da besta? Não, porque como é que se lê domingo em inglês? Sunday. Sunday. Dia do sol. Ué? Domingo é dia do sol. Sunday. Sunday. Em inglês, Sunday. Dia. Tá vendo? Domingo é o dia do sol. Vocês estão adorando o sol no domingo. Quando vocês se reúnem no domingo de manhã, estão adorando o sol. Ah, que tolice. O que tem a ver? É tudo. Você não sabe que os pagãos adoravam o sol? Aí você pergunta assim para eles assim, e como é que você lê sábado em inglês? Saturday. Quer dizer o quê? Dia de Saturno. Isso porque cada dia da semana virá com o nome de um astro. É Saturno, é a Lua, é o Sol, é Marte, como acontece também na língua
no espanhol. Natural, é. Agora, se tem uma palavra que não se enquadra nesses dias todos, é domingo. Olha como que o dogmático é complicado. Ele cria um argumento que não dá certo ele não pode ser sustentado. Porque se você continuar no mesmo argumento, o sábado também seria pagão, porque é dia de Saturno em inglês. Mas domingo, em nenhuma língua, quer dizer dia do sol. Domingo procede do latim dominus, que quer dizer o quê? Senhor. Que do grego é dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. Não quer dizer dia de sol, nem de lua, nem de Marte, nem de nada. Então, com isso, eu quero demonstrar como que é muito perigoso o dogmatismo. Você tem que pensar. No tempo de João, portanto, a besta não era. No tempo de Paulo, ela existia. No tempo de João, já não mais existia. Mas é dito, e ela virá. E de onde ela vem? Ela virá do abismo e sairá pelo mar. Então, ouça, em nome de Jesus, o espírito do anticristo está hoje. Que dia é hoje do mês? 28 de maio de 2014. Ele está no abismo. Ele não está aqui, não está no abismo. O espírito do anticristo. E já estava no tempo de João, viu? Ele morreu, está morto. Só que, ouça isso. Ele está para emergir do abismo. Vocês estão rindo? Irmãos, quando o filho varão for arrebatado, alguém levantou a mão aqui? Só um pouquinho, tá? Só um momentinho, João. Quando o filho varão for arrebatado, o diabo vai descer, cheio de grande cólera. Será dado a ele, ou ser-lhe-á dada, a chave do poço do abismo. Por isso é que ele é quem desce com os pés sobre a areia do mar, porque é daqui de onde ele tirará o espírito do anticristo, que procede do abismo, porque o mar é a boca do abismo. A pergunta do João é muito importante. Perguntou se essa é a besta do capítulo 13. Se esse homem da iniquidade é o mesmo. É porque quando nós estudarmos o capítulo 17 de Apocalipse, e eu peço que você aguarde, por gentileza, vamos perceber que o anticristo, ele é uma somatória de coisas. É uma coisa até chega a ser bem estranha, uma coisa assim cabulosa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar em poucas palavras. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, não entenda. Eu só vou ler o texto. Apocalipse capítulo 17, falando sobre a identidade do anticristo, diz-nos assim o capítulo 17, versículo 9 e 10 e 11. Olha o que diz aí. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Engraçado, não é? Não é interessante? Aqui está o sentido que tem sabedoria. O texto vai dizer o que é. Essa besta que era, que não é, que virá. Aqui, ó. Aqui está o sentido que tem sabedoria. O sentido aqui, ó, tem sabedoria. O sentido. No 13, 18, fala, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, o próprio Apocalipse, ele nos concede as chaves, né? Para que você, por meio delas, vá abrindo o discernimento desse livro. E diz assim, então, o sentido dessa besta que era, que não é e que virá. As 7 cabeças dessa besta são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então, o primeiro momento da interpretação dessa besta é entender as cabeças da besta como sendo montes nos quais a mulher está sentada. Primeiro momento. Mas não para por aí. Diz assim ainda. Onde a mulher está sentada. Ponto. São também o quê? 7. Então quando você olhar para essa besta, que você vê aquelas 7 cabeças, por um lado você tem que ler como sendo os 7 montes, porque aí que vai ter um sentido. Por outro lado, essas cabeças também representam outra coisa.
Isto é, representam 7 reis. Falando dos reis, o texto continua dizendo, dos quais, desses 7 reis, 5 caíram. Ora, se esses reis caíram, eles existiram no passado ou não? Sim? Então, por gentileza, me ajuda aqui, 5 varões aqui, por gentileza. Ajuda aqui. Você, Adriano, Remilson, isso, vocês 5, vem cá, por gentileza. Vamos só imaginar aqui. Nós vamos entender isso agora não, mas só para ilustrar. Vem cá, suas bestas. Seus reis. Perdoa, querido. Nada a ver, né, Marão? Faz uma fila aí. Isso, pronto, aí, 7 reis. Certo? 5 reis. Não, são 7 cabeças que são 7 reis. Dos 7 reis, das 7 cabeças, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caíram. Ora, se 5 caíram, então eles existiram algum dia? Sim? No tempo de João, eles existiram? Está claro para os irmãos? Só um momentinho, só para a gente ilustrar. Continuemos. Dos quais 5 caíram, um existe. Vem mais um besta aqui, por gentileza. Vem cá. Desculpa, um rei. Vem cá, Rick. Seja gentil comigo. Vem cá. Um existe. Se um existe, eu pergunto, existe quando? Quando é que existe? Existe agora, hoje? Dia 28? De março? De maio? Por que existe hoje? Irmãos, cuidado quando você lê um texto, que no texto tem assim, né? Tem hoje, tem agora, existe. Você tem que saber situar esse momento. No momento de João. João, 5 caíram. João, 1 existe. No tempo de João, 96 da era cristã, esse rei que existia chamava-se Domiciano. Esse existe. 5 caíram, 1 existe. Perfeito? Continuando o texto aqui. O outro, quem é o outro? 5, 6. O outro, que é o 7º, ainda não chegou. Então, imagine. Vem cá, Lucas, rapidão, corre para cá. O outro, que é o 7º, não chegou. Mas vamos colocá-lo aqui para você poder entender o que vai acontecer agora, hein? Olha o que vai acontecer agora, hein? 1 não chegou. E quando chegar? Quando chegar, tem que durar o quê? 5 caíram, 1 existe, o 7º não chegou. Quando o 7º chegar, vai durar pouco tempo. O que vai acontecer com ele, então? Se vai durar pouco, ele vai morrer. Perfeito? Olha para o texto. Versículo 11. E a besta. Agora é o sentido. 5 reis caíram, 1 existe, o outro não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. Versículo 11. E a besta, que era e não é. E a besta, que era e não é. Esse aqui era? Esse aqui o quê? Esse aqui era? Nem chegou. Esse aqui era? Era? Este era? Aquele era? Aquele era? Aquele era? E a besta que era e não é, também é ele. Ele quem? Não tem 8, 5, 6, 7. Também é ele. Ele quem? Irmãos, o pronome sempre está no lugar de um nome. Ele quem? O 7º não veio. Quando o 7º vier, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 7º. Também é ele. Por que diz também é ele? Porque se a besta era, ele era. Ele não era, ele não veio ainda. Quando vier tem que durar pouco. E a besta que era, também é ele. Olha, como é que a besta que era, também é ele. Também. Por que a besta que era, também adiciona ou não?
É a mesma coisa, porque como ela está invertido aí, eu vou chegar no oitavo. A besta que era só pode ser aqui. Porque aqui é. Lá não chegou. A besta que era, também é ele. Vírgula. O oitavo rei. Quantos nós temos aqui? 5 com 2 dá quanto? De onde veio o oitavo? De onde veio o oitavo? Leia na sua Bíblia, versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele. Agora, o oitavo rei. E procede de onde? Dos 7. De onde vem o oitavo? O oitavo não é um oitavo. O oitavo procede dos 7. Mas por que o oitavo procede dos 7 e não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto? Por que ele é o oitavo se é dos 7? É porque o oitavo é este e também um deste. É este e também um deste. Vai fundir. Cuidado para ninguém, não deixa correr não. Giovana, segura a porta aí. O espírito desse indivíduo que está no abismo vai ressuscitar o corpo deste que não veio e quando vier terá de durar pouco. Vai morrer. Não é esse aqui não. É o que ele significa aqui. Esse aqui é nosso irmão. Nosso irmão. O 7º vai durar pouco. Vai morrer. E o mundo vai ficar admirado, olhando. Um homem tão poderoso. No momento que o mundo inteiro estiver olhando para ele. Naquele silêncio, naquela contrição. O filho varão será arrebatado. Quando o filho varão é arrebatado, e o mundo está olhando para ele, Satanás desce com a chave do abismo. Tira de lá o Abaddon. Vem cá, Abaddon. O Apolion. Que vai ressuscitar o corpo do 7º. Agora vocês são juntos, corpo e alma, o 8º rei. Salve-se quem puder. Você tá, pessoal? Obrigado. Mas eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade de falar disso. Muita dificuldade. É um tema truncado, é complicado de explicar, é difícil de entender. Está escrito. Ninguém pode negar o que está escrito. É estranho? É lógico que é estranho. É lógico que isso é estranho. É? Mas é isso que está aqui dizendo o texto. Não podemos fugir disso. De maneira que a besta era, não é e virá. Essa besta que virá é o 8º rei, o 7º, mas o espírito de um que era, que ressuscitando-o, aí todo mundo agora, vendo a besta voltar à vida, porque uma de suas cabeças foi ferida de morte, e a ferida mortal foi curada, quando o mundo então ouvir a besta se levantar em ressurreição, como quem imita a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele é o anticristo, se coloca no lugar dele e rouba-lhe a glória, diz a Bíblia que o mundo inteiro vai adorar a besta. A besta que era, que não é, mas que voltou. E então a partir daí, essa besta que procede do abismo trará consigo legiões e legiões de demônios que hoje estão no abismo para atormentar os homens que estarão sobre a terra. Entenderam bem? Razão por que quem desce sobre a areia do mar não pode ser João. Tem que ser a besta, ou melhor, o dragão, porque é ele quem abre o poço do abismo, porque é ele que traz a chave do poço do abismo, e é ele quem retira de lá o espírito ou do anticristo, que é o Abaddon, que é o Apolion, que é o rei. Olha na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Só para a gente poder fechar esse pensamento, esse momento aqui, o seu nome é Abaddon e Apolion, que quer dizer destruição e destruidor.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Ou melhor, capítulo 24, versículo 15. Não, veja bem. Existem demônios presos no abismo. Existem. Perfeito? Existem. Não quero dizer com isso que todos estão lá. Não estou dizendo isso. Tanto é que a Bíblia, quando fala desses demônios, os chamam de rãs. Isso porque a rã, enquanto um anfíbio, vive na água e vive na terra. Então, os demônios, eles moram nas águas. Mas de lá eles saem, vêm para lugares áridos, procurando repouso e acabam encontrando habitação em seres humanos. Como está lá em Mateus capítulo 12. Perfeito? Capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, o Abadom, o destruidor, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, esse abominável da desolação de que falou Daniel é o destruidor, é a destruição, é o Abadom. É o que está aqui em Daniel capítulo 9. E vamos ler mais esse texto para nós encerrarmos por hoje. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então observe este versículo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Este ele é o príncipe que há de vir, do versículo 26. Esse príncipe que há de vir é aquele sétimo de que diz Apocalipse, que ainda não veio. Perfeito? 5 caíram, um existe, Domiciano no tempo de João. O outro, o sétimo, ainda não veio. Então esse sétimo que ainda não veio é este príncipe aqui de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Quando ele vier, ele tem de durar pouco. Esse pouco são exatamente 3 anos e meio. Porque ele vem e a primeira coisa que ele faz é fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. Ele, esse sétimo, fará uma aliança com o povo de Israel por 7 anos. Uma semana são 7 anos. Na metade da semana, esse acordo de paz que ele fará, essa aliança vai possibilitar que os filhos de Israel voltem ao seu templo, ou restaurem o seu templo, reconstruam o seu templo em Jerusalém e voltem às atividades de sacrifícios e às ofertas de manjares, como assim eles faziam antes da destruição de Jerusalém. Quando eles voltarem, então, e serem reestabelecidos em todo o seu calendário sacrificial, que é o calendário dos judeus, então isso será possível pela aliança que o príncipe fará, que o sétimo fará. Entretanto, na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai ser ferido de morte. Ele tem de durar pouco. Durando pouco, ele morre. Quando então ele ressuscita, agora a mente, a psique, a alma que vivifica este corpo ressuscitado, não é a mesma que fez a aliança. Perfeito, queridos? Então ele simplesmente não reconhece a aliança e agora começa um período de perseguição. Por isso é dito no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Ele interrompe o sacrifício dos judeus e a oferta de manjares. E o que vai acontecer? Sobre a asa das abominações virá o assolador. Quando Jesus falou, o assolador de que falou o profeta Daniel. Lembra? Que é o Abadom de Apocalipse 9:11. É o Apolion, o assolador, o destruidor, a destruição. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso dará exatamente por ocasião da guerra do Armagedon. Amados, bem, vamos parar por aqui hoje, o tempo não permite mais nós prosseguirmos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu espero
que se houve alguma dúvida, os irmãos aguardem, porque nós ainda vamos falar desse assunto no capítulo 17 de Apocalipse. Hoje, nós apenas quisemos mostrar o quê? Que o anjo, a estrela caída, é Satanás que traz a chave do poço do abismo para abri-lo e tirar de lá o rei sobre aqueles demônios, que é o Abaddon, que é o Apolion, que é o anjo do abismo, que é a destruição, que é o destruidor, que é esse de quem fala Daniel, de quem fala Jesus Cristo, e que então será o anticristo durante a grande tribulação. Tá bom, queridos? Aguardem, não se desesperem, não fujam. E nós pretendemos, em nome de Jesus, com o auxílio do nosso irmão Paulo, que já nos orientou nesse sentido, nos possibilitou a compreensão da história desses reis. Ele fez todo um levantamento histórico para que nós possamos apresentar cada um desses reis que caíram e esse que existe. Porque apresentando os nomes dos que caíram, uma vez que a besta era, então nós temos o nome desses que caíram, não temos? E quem tem sabedoria calcule o número, porque o número é o nome de um homem. Tendo nós os nomes, nós poderemos calcular e saberemos exatamente o nome do espírito do anticristo que voltará. Tá bom?